Jane, tá pronta para... A Jane vai fazer o primeiro texto e depois eu e Mari o segundo e o terceiro. Bom dia, gente. Eu vou fazer o primeiro texto e a seguir a Maiara vai estar à disposição de vocês, junto com Verônica e Mari, para tirar algumas dúvidas, se vocês quiserem, que eu vou seguir para a reunião de colegiado, tá? Mas o texto tem um conteúdo bem denso, mas ele é um texto simples, né? Ele fala cada vez mais e da necessidade do nosso entendimento do fortalecimento da ADIRAPS como ordenador do cuidado e da territorialização, da necessidade de conhecer os seus usuários, para que a direcionamento e organização da rede aconteça da melhor forma possível. Então, para que a gente faça cada vez mais esse entendimento de que a DIRAPS hoje, né, a APS, seja o ordenador do cuidado, eu tenho trabalhado muito com o grupo da DIRASE, de que a DIRASE e a DIRAPS precisa cada vez mais estar num relacionamento sério, né? De que a gente precisa cada vez mais entender que precisa ter parceria, que precisa ter diálogo, que precisa ter reconhecimento mútuo do que é o trabalho do outro, o que cada um faz, de como faz, para que isso e esse trabalho flua, né? Porque não adianta a gente apontar o dedo de o que está bom e o que está ruim, sem a gente ter a solução, sem a gente reconhecer, sem a gente conhecer o que o outro faz, para que isso dê certo. É exatamente como a gente tem as nossas relações pessoais. As relações pessoais, elas também são baseadas nesses mesmos conceitos de amizade forte, de respeito forte, de reconhecer os bons, o que o outro tem de melhor para poder dar certo, tá? Então, é por isso que eu coloquei esse primeiro slide, para fortalecer esse conceito de que um relacionamento sério entre a APS e a secundária é cada vez melhor para que o nosso trabalho flua. Próximo, Mai. Então, o nosso texto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o modelo de gestão, ele falava primeiro de gestão, ele funciona, né? Até pouco tempo ele fala de gestão da oferta. O que é a gestão da oferta? Gestão da oferta fala de ofertar trabalho, ofertar consultas, ofertar para o usuário parâmetros construídos por uma série histórica, por interesse político. Vamos botar um serviço de CAPES nessa região porque o político tal decidiu que é bom para essa região, né? O foco da oferta é baseado no serviço e não no usuário. Baseado no custo, o que isso vai gerar de bom para aquele território, em termos de financeiro, e não para o que é bom para o território. O foco é voltado para a instituição prestadora e não para o usuário. A população é uma soma de indivíduos desconhecidos dentro do território. Então, ninguém sabe realmente quem é que mora ali, o que é necessário para aquela população. Alguém vem falar, vamos fazer isso nessa região, vai lá e institui determinado serviço, ou abre determinada clínica, ou abre um determinado CAPS, ou abre uma UBS completamente fora do território que aquela população realmente precisa. A população ela não é homogeneizada, isso não conhece a demanda demográfica local e sim considera os dados do IBGE. O IBGE considera que São Sebastião tem 100 mil usuários. Então, 100 mil usuários, e aí não faz a demarcação do território para dizer, olha, nessa região tem 20 mil, então a gente precisaria nessa região
5 UBS, 5 não, para 3 mil precisaria de 7 UBS. Olha, não, aí vai lá naquela região, em vez de botar 7 UBS, coloca só 3 UBS, e na outra região concentra 4, porque naquela região tem uma população que tem mais dinheiro, é uma população mais influente, porque conhece o deputado X, e aquele deputado conhece Y e Z, então tem uma influência política que resolve colocar naquela região determinada UBS. E com isso o que acontece? Não gera valor para o usuário, não agrega valor para a equipe que presta o serviço. Por quê? Porque aquela equipe que estava cuidando daquela população que tem 20 mil, que ficou só com 4 equipes, fica chateada com aquela outra equipe que está lá com 5 equipes cuidando só de 10 mil usuários. Então, não agrega valor nem para o usuário, nem para o servidor que está trabalhando naquela região, né? Não há trabalho em rede. Por que não tem trabalho em rede? Porque você não consegue, se você não consegue mapear a necessidade do território, você coloca no território o que não é necessário, você acaba que não consegue fluir para olhar o que realmente a população precisa, não consegue estratificar o risco, não consegue ver as necessidades sanitárias. Então, você não consegue nem enxergar qual a necessidade que, por exemplo, a secundária precisaria de especialistas para atender a necessidade daquele território. Então, você não consegue olhar e organizar uma determinada linha de cuidado, porque você não consegue estratificar a necessidade daquela população. Então, você sempre vai ter o foco na oferta de serviços e não na oferta da necessidade do usuário. E com a portaria de 1631 do Ministério da Saúde, ela regula as consultas por nível de atenção por habitante. Por exemplo, cada 6,3 consultas a cada 1.000 habitantes em atenção secundária, 3 mil consultas de ginecologia para cada 100 mil habitantes, 2,9 médicos de clínica médica para um hospital geral em um território de 300 mil habitantes. Então, essa portaria, ela veio para dizer exatamente o que aquela população precisa. E essa portaria, ela vem erroneamente. Por quê? Porque a gente precisa, de novo, olhar qual a necessidade do território. De que adianta eu colocar, por exemplo, digamos, se a gente vai construir um hospital novo lá em São Sebastião, e a gente olha o território de São Sebastião e a gente vê, por exemplo, que a gente não precisa da especialidade de ortopedia lá, porque a gente já tem a especialidade de ortopedia aqui no Paranoá. Então, de que adianta a gente pegar essa portaria e essa portaria dizer para mim que eu preciso colocar lá 30 ortopedistas para construir um hospital lá de 200 leitos, se eu não preciso colocar ortopedista lá, porque eu já tenho uma quantidade suficiente aqui no Paranoá, e eu preciso agregar mais valor com clínicos lá, porque a quantidade de leitos que eu tenho aqui no Paranoá não é suficiente para a região. Então, a gestão da oferta, ela traz esse déficit de análise de território, porque o foco dela é sempre na instituição prestadora e nunca no usuário. Então, a gente precisa fazer a mudança de modelo mental, de tirar a organização da prestação de serviço, de gestão da oferta, para a gestão de saúde da população, que é o próximo slide. Passa para mim, por favor, Maiara. A gestão de saúde da população, pode abrir todos, por favor. Quando a gente sai da gestão da oferta e passa para a gestão da saúde da população, a gente muda completamente o conceito e a forma de trabalhar o território. Por quê? Quando a gente fala de gestão de saúde da população,
a gente fala de conhecer o território, a gente fala de conhecer os determinantes sociais daquele território, a gente fala da necessidade de estabelecer as prioridades daquele território, porque às vezes o território tem muitas coisas para fazer e a gente não tem perna para fazer tudo o que é necessário. Então, a gente estratifica e a gente coloca por classificação de o que é mais necessário naquele momento e vai tentando trabalhar item por item. Isso nada mais é do que estratificar o risco. Então, qual é o risco de uma coisa ser mais importante neste momento e outros terem e poderem esperar mais um pouquinho para que aquilo a gente trate em um outro momento, né? Então, isso é estabelecer as prioridades do que a gente vai trabalhar dentro de um determinado território. Do mesmo jeito, quando a gente fala de conhecer o território, a gente fala de se responsabilizar por reduzir as desigualdades sociais do território. Não é porque a gente é da saúde que a gente separa e fala, a gente vai trabalhar só a saúde. Não. Por quê? Porque a gente sabe que todas as desigualdades sociais e as necessidades daquela região ao qual a gente está inserido e ao qual a gente trabalha, a gente sabe que impacta na saúde da população. Então, a gente precisa se responsabilizar por tentar trabalhar essas desigualdades. Por isso que a saúde tem que trabalhar as pactuações, a pactuação com a educação, a pactuação com o transporte, a pactuação com a segurança, a seguridade. Por quê? Porque nessas pactuações é quando ela começa a se responsabilizar e tentar reduzir essas desigualdades sociais que têm um impacto direto na saúde da população ao qual está inserida dentro do território. E com isso ela consegue começar a alcançar e definir metas para resultados sanitários, porque os resultados sanitários têm impacto direto na saúde da população do território. Com isso, ela consegue fazer um modelo de responsabilização à saúde com vinculação sanitária e econômica. Todas as vezes que a gente pensar que a saúde faz uma vinculação sanitária e econômica com responsabilização, com certeza a gente tem resultados melhores na qualidade de saúde e doença da população de um determinado território. E com isso a gente gera valor, vínculo e segurança do cuidado. Todas as vezes a gente precisa ter meta de gerar valor, vínculo e segurança no cuidado. O usuário, ele precisa se sentir vinculado ao serviço ao qual ele está inserido. Se ele não se sentir vinculado, ele não respeita as orientações, ele não procura o serviço quando ele precisa, ele peregrina pela rede procurando um serviço melhor, que tenha uma resposta mais rápida, ele busca outra região. Então, a gente precisa sempre ter em vista 3 metas: a melhoria da saúde, a melhoria da percepção da pessoa aos cuidados recebidos, e com isso a gente reduz ou controla o gasto per capita. Por quê? Por mesmo que seja SUS, a gente precisa pensar em gasto per capita, porque o gasto gera a possibilidade da gente ter o recurso sobrando para fazer reinvestimento na melhoria do serviço prestado. Então, com essa perspectiva de gestão da saúde, ela, se você olhar, ela é completamente diferente da gestão por oferta, completamente diferente. Gestão por oferta, você vai lá e coloca o que você quiser. Gestão da saúde, não. Gestão da saúde, você precisa conhecer a população, você precisa conhecer o território, você precisa conhecer a necessidade da população, você precisa conhecer as desigualdades sociais daquele território, você precisa estabelecer prioridades. Depois que você faz tudo isso, você precisa estratificar o risco dessa população, você precisa delimitar a subpopulação que você tem dentro daquela sua população. E aí, quando você conhece a população e você estratifica o risco, aí você consegue fazer
de verdade, os encaminhamentos e a ordenação do cuidado dentro da rede. Mandar compartilhar o cuidado com quem, de fato, o usuário precisa realmente receber o cuidado especializado. E aí você consegue olhar quem é realmente que precisa ficar na primária, quem é realmente que precisa ir para a secundária e quem pontualmente precisa realmente ir para a terceirizada. Dentro do modelo de gestão da população, a gente tem alguns grandes desafios. Primeiro e maior deles, a APS conseguir fazer o cadastramento de todo o seu território. Esse é um desafio gigante. Outro desafio, a APS como centro ordenador do fluxo. A gente, enquanto todos os níveis de atenção, reconhecer o grande papel que a atenção primária tem, fortalecer a atenção primária, reconhecer o papel que ela tem de ordenadora do fluxo de toda a rede de atenção à saúde dentro de dentro do território e fortalecer o papel dela dentro da gestão do cuidado. Conhecer a população estratificar em subpopulações com seus riscos sociais e sanitários e ordenar isso de forma organizada para checar e compartilhar com quem é de direito, né? Integrar a RAIS em seus diferentes pontos de atenção, porque quando a gente faz a estratificação de risco e o encaminhamento e o compartilhamento correto, a gente consegue realmente integrar a rede de atenção de forma eficaz, desenvolver e aplicar os parâmetros de necessidades com evidência científica, porque aí a gente fala de matriciamento, né, de forma eficaz, educação contínua baseada em evidências, não é nada da cabeça de ninguém, é os 3 níveis de atenção continuamente estudando e buscando conhecimento científico para tomar as melhores decisões clínicas. Os 3 níveis de atenção, estabelecer metas de melhoria social e sanitária, não é só atender por atender, né? É estabelecer metas nos diferentes níveis de atenção e compartilhar essas metas entre si para que o usuário se sinta acolhido e cuidado. Dentro dessas metas, sempre buscar a redução da desigualdade social, porque a gente sabe que isso tem um impacto direto na saúde da população. Monitorar os processos e resultados, buscando 3 focos, que é a qualidade, a eficiência e a efetividade, porque os 3 precisam trabalhar juntos. Não adianta você estar em qualidade sem efetividade, não adianta ter efetividade sem eficiência, os 3 precisam estar ali juntinhos, né? E eu acho que o maior de todos, porque envolve ter RH, o RH querer trabalhar junto dessa forma e, além de ter e querer, trabalhar nos 3 diferentes níveis de atenção, que eu acho que é o mais difícil, porque é trabalhar de rede e sabendo se comunicar, que é ter uma equipe multiprofissional trabalhando de forma interdisciplinar com plano de cuidado e terapêutico. Então, como é que a gente vai trabalhar com equipe multi-inter e fazer com que esse plano terapêutico vá e volte dentro da rede para que o usuário bote, nem que seja com seu papelzinho debaixo do braço, e aonde ele for, ele vá com o plano terapêutico dele, para que os 3 níveis de atenção saibam exatamente o que está planejado para ele, para que ele seja adequadamente cuidado, né? Então, quando a gente fala de gestão do cuidado, né, gestão de saúde, a gente está falando da gestão da saúde, é a habilidade de um sistema estabelecer as necessidades de saúde da população, segundo os seus riscos, implementar e monitorar as intervenções sanitárias relativas a ela e prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura, suas necessidades e suas preferências.
não é o que a gente quer, é o que a população precisa dentro daquele território. Então, isso é o que a gente precisa enxergar cada vez mais. Não é deixar a população ou o político ou o gestor definir o que vai ser implantado, aonde quer ser implantado. Não. É olhar o território, estudar o território, o contexto da cultura, a necessidade, a preferência, e, a partir disso, oferecer para aquela população o que ele realmente precisa para ser efetivo, para ser eficaz, para ser com qualidade, para que agregue valor, e, com isso, a população realmente respeite, entenda e se envolva no seu processo de cura, de prevenção e de promoção de saúde. Isso é o que traz o texto 1. Bora lá? Então, a gente está saindo de uma gestão com base populacional, a gente deixa de olhar baseado num dado de IBGE, um número, para passar a olhar o povo. O que uma população precisa, sua necessidade, sua cultura, sua preferência, para a gente poder instituir a necessidade do que realmente aquele território quer. Não adianta a gente, vamos oferecer um serviço de tuberculose e Hansen nessa região, se naquela região a gente não tem nenhum caso de tuberculose e Hansen, né? Então, a gente precisa começar a mudar o olhar que a gente oferece a determinado território e população, para que a gente possa agregar valor e realmente fazer o que precisa ser feito e cuidar das pessoas da forma que aquelas pessoas realmente precisam. Um exemplo disso, de novo, é o CAD, né? O CAD, a gente consegue olhar o território, cadastrar o usuário, depois do cadastramento, a gente vê quem é hipertenso, quem é diabético, estratifica dentro desses que são hipertensos e diabéticos, quais são os de alto e muito alto risco. Os de alto e muito alto risco, a gente, depois de estratificado, a gente encaminha eles e compartilha o cuidado deles com o CAD, e aí o CAD faz todo o atendimento. Quando eles estão estáveis, o CAD compartilha o cuidado de novo com a APS. Então, esse paciente ele está sendo atendido dentro da necessidade que ele precisa e agrega valor. Eles estão satisfeitos com o atendimento que eles estão recebendo. Trazendo para a linha materna infantil, também a perspectiva é que seja do mesmo jeito. Se uma determinada região, um exemplo, né, as meninas da APS têm mais a propriedade até para falar do que eu. Se uma determinada região tem um número de usuárias com gravidez, adolescência em maior número, talvez a gente fazer grupos de planejamento, não é planejamento reprodutivo, com maior ênfase, voltado para esse grupo específico não, mas voltado para as adolescentes, entrar melhor nas escolas, trabalhar melhor essa temática do planejamento reprodutivo. Talvez a gente ofereça um serviço mais qualificado dentro dessa região do que se a gente for para uma região onde isso não aconteça. Então, esse é um exemplo claro de que a gente pode trabalhar com uma informação vinda do território, do que se a gente resolver com a região inteira, vamos trabalhar planejamento reprodutivo na adolescência, com a região inteira, a gente vai desgastar uma equipe inteira falando sobre isso, sendo que talvez não haja necessidade dentro de um território de região leste com cerca de 80 escolas, né? Não é esse número, não, estou só inferindo. Então, eu acho que isso que o texto traz, da necessidade da gente fazer a mudança de modelo mental e de gestão baseada na análise, no conhecimento dos territórios. Estou na oficina, daqui a pouco eu vou.
Dúvidas, angústias, gente? Vamos lá. Olha, eu só queria dizer que a Jane já apresentou tudo, assim, sabe, do território. Ela foi maravilhosa na fala dela, né? E aqui também a gente tem outra rainha do território, que é a Bia Rui. Ela é a nossa, né? Tá na GPMA, então ela é a rainha do território da PS. Mas eu fiquei aqui incumbida do segundo texto. Posso começar? Alguém quer comentar? Quer trazer alguma coisa? Bom, se ninguém quiser, eu vou tentar compartilhar aqui. Peraí, deixa eu sempre esqueço como compartilho esse troço. Eu acho que a Jane fez um resumo massa dos 3 textos, né? Uhum. Como é que eu... É porque aparece a gravação aqui para mim. Mari, eu vou ficar ouvindo, tá? Tá. Aqui, eu vou entrar na reunião de colegiada, eu vou ficar ouvindo e vou falar no chat. Então tá ótimo. Um beijo. Um beijo. Vocês estão vendo, gente? Ou não? Obrigada. É nessa caixinha com a setinha, Mari. Eu botei. Isso mesmo. Tá certo? Sua tela e escolhe lá. Mari, se você quiser me mandar rapidão pelo Zap, eu apresento para você, que aí pelo menos você fica vendo o rosto das pessoas. É ruim falar sem ficar vendo o rosto. É porque desconfigura quando a gente exporta tá no Canva. Tá, entendi. Então tá bom. Peraí, gente, é só um probleminha. Esse povo é chique, não usa, como é que fala? A gente usa PowerPoint, elas ficam usando outras coisas. Canva é um caminho sem volta, gente. É uma janela, não é? É muito bom. Então, vamos botar uma janela, mas eu acho Mas que... Eu acho difícil ainda, eu tenho que aprender a mexer, Verônica. Aí tem muita coisa boa, você vai ver. Deixa eu ir aqui pra gente... Ué, não. Aqui não tá o Canva. Fechou? Eu não acredito. F3. Senhor amado. Aí, pronto. Tá aparecendo, gente, para vocês? Alguém pode falar? Ainda não tô vendo ainda não. Tá. Eu acho que merece compartilhar a tela toda, Mari. Não, Mari, não está aparecendo nada. Eu sou a Elizabeth Calbi, que está apresentando, mas não apresenta nada. Obrigada, gente. Eu vou aqui tentar mais uma vez. Espera aí. Vou botar a tela toda. Compartilhar. Posso, enquanto você está fazendo isso aí, falar uma coisa? Pode. A Jane resumiu bem, eu não consegui ler todos os textos, tá, gente? Essa semana foi pauleira. Mas eu tinha lido o primeiro, um pouco do segundo. Eles vão começando a ficar meio repetitivos, né? Isso, exatamente. Deu para ver? É para a gente aprender mesmo, para as pessoas aprenderem mesmo. Tá aparecendo para vocês? Tá, agora tá. Agora tá, bem lindo, Mari. Tá bonito mesmo. Então, a gente tentou fazer aqui um momento de estudo nosso, né? O texto que eu fiquei foi o texto 2, e assim, né, as rainhas do território aí, por favor, também me ajudem. Eu vou tentar ser bem assim, que o texto, ele vai para aquele lado mais acadêmico, assim, né, então, mas eu acho que a gente tem que tentar trazer as coisas para a nossa realidade, porque é isso que faz sentido no final, né, para quem está nos grupos com a gente, né, então, assim, se a gente ficar naquela falação só, sem trazer para a nossa realidade, não vai fazer sentido para eles, né? Então, eles não vão aproveitar esse momento. Então, vamos lá. O texto começa falando, né, o território em saúde. Então, um dos pressupostos de trabalho na APS é pensar a partir do território. Então, né, a equipe, ela está inserida dentro de um território e é a partir desse território que todos aqueles processos, né, de organização vão acontecer. Então, o que é um território, né? Qual o conceito de um território?
Então, o território é um contexto, ele é além daquela extensão geográfica, ele não é ali, né, um mapa com a Bia que tem, né, quando eu estou em dúvida em qualquer, esse endereço faz parte de qual território, de qual equipe, Bia já abre o mapa dela lá, e aí tem toda a divisão bonitinha, mas assim, ele vai além desse mapa, dessa extensão geográfica ali dentro tem pessoas, ali dentro tem interações sociais, tem o próprio ambiente também do território, né? Então, é bem isso, ó, tem o perfil ambiental, demográfico, epidemiológico, social, político, cultural. Então, assim, tem as lideranças naquele território, tem aquela cultura dentro daquele território. Então, um território é igual quando a gente fala assim, né, que a gente não quer trabalhar o usuário em caixinhas, né, ele tem que ser visto como um todo, tem que ser visto integralmente. Então, é a mesma coisa com o território, ele tem que ser visto de maneira integral. E aí, por isso que ele vai além dessa extensão geográfica. Então, mas muitas vezes, né, o território, ele é reduzido a um contexto meramente administrativo. Então, como se fosse, a gente dividiu aqui para organizar, para colocar as equipes e pronto, né? E aí a gente negligencia esse potencial para identificar esses problemas de saúde, para a gente poder intervir nesse território. Então, é isso, pensar o território em sua integralidade, né? O próximo, será que... foi. Foi? Pulou? Acho que pulou gente, peraí. Isso. Território e riscos à saúde. Então, a interação das pessoas com o seu território, ela vai moldar como elas percebem o risco. Aí a gente tem o nosso território lá e a gente tem os riscos decorrentes da interação das pessoas, da população com aquele território. Então, o texto traz alguns exemplos, né, como inundações, desabamentos, exposições a agrotóxicos, exposição solar. Então, a gente sabe, né, por exemplo, tem aqueles territórios que são localizados ali no morro e são casinhas construídas, né, de aqueles barraquinhos mesmo, então ali bem na encosta do morro, e aí se chover, aquela população ali está exposta a esse risco, desabou, as pessoas podem morrer, ou podem se acidentar, então a gente tem que avaliar toda essa interação das pessoas com o território para poder avaliar o risco e intervir nesse risco, né? Então, uma pessoa submetida a situações de risco, ela pode se tornar suscetível a apresentar sintomas e doenças. Vamos supor também que dentro do nosso território tem um rio, e dentro daquele rio, uma indústria local está despejando ali produtos químicos. Então, se as pessoas usarem aquele rio como acesso para água, por exemplo, elas vão se contaminar, elas estão expostas a um risco maior do que uma população que tem água encanada, por exemplo, né? E aí ele traz essa frase que é bem interessante: quanto maior risco, maior vulnerabilidade. E aí, portanto, vai ser maior investimento de recursos de todas as ordens. Então, é o que a gente percebe, né? O território, por exemplo, aqui na região leste, totalmente diferente do território da região central. Então, o nosso território é muito mais vulnerável. Assim, a gente deveria, né, ter um investimento maior de recursos aqui do que na região central, por exemplo, que a maioria é apartamento, com água encanada, né, com tratamento de esgoto, com uma população que tem um nível socioeconômico bom e tal, né, em geral. Então, é bem isso mesmo. Aí, continuando nessa temática, ele fala que uma das maneiras, né, de a gente atuar nesse risco por meio da promoção em saúde, né? A gente poder fazer estratégias de articulação transversal, que vai além da saúde em si, para dar visibilidade àqueles fatores que colocam a saúde da população em risco para tentar reduzir. Aí a gente trouxe aqui o exemplo do grupo de mulheres em situação de violência. Por exemplo, aquele grupo, eu sei que em São Sebastião, na UBS, eles deram início a um grupo nesse sentido.
E aí o grupo tomou uma proporção muito grande, assim, né? Ele tem um poder muito grande, esse grupo de mulheres, porque além da situação da saúde, elas poderem compartilhar essa angústia, né, emocional, que acaba afetando a saúde mental delas, a gente também pode fazer articulações com, quem sabe, não ali a delegacia, a polícia civil, para tentar ajudar a reduzir essa violência, a conseguir medidas protetivas, conversar com o Ministério Público, não também pensando na situação econômica dessas mulheres, que são muitas vezes dependentes dos companheiros, e aí ficam vulneráveis a essa situação, porque não tentar fazer uma cooperativa com elas, produzir alguma coisa, compartilhar esse lucro entre elas, para elas poderem se emancipar. Então, realmente, algo muito amplo, né? E aí também a gente tem a promoção da saúde, ela pode desenvolver ações que se antecipam a esse dano ou agravo que é decorrente do risco daquele território. Aí a gente trouxe o exemplo do trabalhador rural, que muitas vezes está exposto a agrotóxicos. Então, por exemplo, aqui no Paraná, né, São Sebastião também, a gente tem um território rural muito abrangente. E aí tem trabalhadores rurais e a equipe que está inserida nesse território, ela já tem que estar ciente, assim, que muitas vezes esse trabalhador rural vai estar exposto a agrotóxicos utilizados nas plantações. Então, para diminuir o risco que esse trabalhador tem, o que a equipe pode fazer? Vamos fazer uma avaliação anual com esses trabalhadores, para ver se eles não têm alguma dermatite por conta desses produtos químicos, vamos ver se eles estão utilizando todos os equipamentos de segurança, se o empregador dele está fornecendo esses equipamentos. A gente pode, às vezes, treinar, porque o empregador oferece, mas não oferece o treinamento, então eles não utilizam da forma correta. Aí a gente já previne o risco, por exemplo, que o agrotóxico pode causar, que é o desenvolvimento de um câncer, né? Então, a gente já está alerta para isso. Além disso, tem a exposição solar que o trabalhador está sofrendo, né? Será que o empregador oferece como é que fala, o filtro solar? Será que ele está usando uma roupa adequada para trabalhar no campo, né? Para trabalhar nas plantações? Então, a equipe, ela tem que estar alerta a tudo isso, se antecipar ao dano que aquele risco pode gerar. Aí, vamos para o processo de territorialização. Então, o processo de territorialização, ele é basicamente vivenciar o território. O território, ele vai ser analisado como um todo, né, igual eu falei, de maneira integral, social, o demográfico ali, o geográfico, todas essas questões. Então, a gente às vezes se organiza aqui, né, administrativamente, então a gente tem a região de saúde, a gente tem as regiões administrativas, mas dentro delas, cada território ali tem a sua característica, e a gente tem que conhecer aquele território para poder atuar nele, não assim, vamos atuar na região administrativa de São Sebastião, mas quão ampla é aquela região? Dentro dela, a gente pode falar que ela tem uma característica, assim, né, global, mas dentro dela tem mini características que formam essa, que é de São Sebastião como um todo, né? Aí, uma coisa que eu acho muito importante assim, a gente conhecer esse território, a equipe conhecer o território, porque se ela não conhecer o território que ela está inserida, o que ela vai conhecer? Apenas a saúde de indivíduos. Muitas vezes, qual a realidade das nossas equipes, né? Elas estão sobrecarregadas, atendendo, não conseguem sair, um acesso por equipe, a gente não consegue cadastrar, não consegue ir para o território, e aí as pessoas vão até elas, batem na porta, eu estou querendo isso, eu quero isso, quero aquilo. Aí vira atenção. Ela vai conhecer a saúde daqueles indivíduos que a procuram, mas ela não vai saber qual o contexto que aqueles indivíduos vivem, como é que é o território que eles estão inseridos, como elas se relacionam com aquele território,
como ela vai poder agir naquele território, então ela não vai conseguir promover a saúde, ela vai ficar intervindo na saúde de indivíduos que procuraria a OBS, ao invés de dar o passo para trás para poder ver o macro, né? Ela só vai estar no micro ali do usuário. Aí, assim, o foco é estabelecer 2 territórios fundamentais, que é o território de abrangência da equipe de saúde da família. Aí eu trouxe aqui esse exemplo, um exemplo de um mapa qualquer, assim, peguei no Google mesmo, mas é mais ou menos o que acontece com as nossas equipes. Então, vai ser dividido ali, geralmente faz aquela estimativa rápida para saber quantas pessoas tem naquele território, faz uma divisão, e aí a gente tem um território também microárea. Não sei se vocês conseguem ver que eles estão divididos por cor, e aí cada cor tem um nomezinho aqui, que geralmente é o nome do agente comunitário, né? Então, ali, eu quando eu entrei em São Sebastião e comecei na PS, eu tinha o luxo de ter 5 ACS. E aí meu território era mais ou menos desse jeito, ele só não era unido, assim, né? Ele era cada um num canto, assim, de São Sebastião, que também não é muito interessante. Mas cada ACS era responsável pelo território, e aí ele consegue dar, né, fazer esse intermédio entre a equipe com a população, facilita muito. Mas a gente tem esse desafio a mais agora, que a gente geralmente, e também pelo próprio Ministério, tem várias conformações de equipe de saúde da família, que também não tem ACS, né? Então, é bom a gente reforçar isso, que o processo de territorialização, ele não é do ACS, ele é da equipe como um todo, né? Então, se a equipe também não vai para o território conhecer ele, ela vai ficar naquela atenção mesmo. Aí, continuando aqui a territorialização, né? É importante estabelecer a diferença entre esses territórios administrativos e sanitários, foi o que eu falei. Que a gente tem o território do DF. Esse território do DF foi dividido em regiões de saúde, para juntar as que estão mais próximas, né, que faz mais sentido. E aí, dentro dessas regiões de saúde, a gente tem as regiões administrativas. Dentro daquelas regiões administrativas, a gente tem os territórios sanitários das equipes. E dentro daquele território sanitário das equipes tem a microárea, e cada equipe vai atuar também, né? A microárea que seria de responsabilidade do agente de saúde da família, se a gente tivesse mais agentes. E aí a gente também tem a responsabilização sanitária que cada equipe tem em relação às famílias que estão dentro daquele território. Por isso que para a gente é tão difícil, e é assim, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é trabalhar com território que não tem, como é que fala? Que não tem equipe de saúde da família. Aquele território que está solto, assim, né? Que não é responsabilidade sanitária de nenhuma equipe de saúde da família. E aí que muitas vezes faz, precisa ter uma demanda lá, e aí a gente manda uma equipe que está próxima e aquele local, por exemplo. E aí isso é muito difícil, porque a equipe de saúde da família é responsável, né? Ela tem essa responsabilidade sanitária sobre aquele território. Como que ela vai, e além do que ela já tem, se o que ela já tem já é muito também, né? E já é difícil ela atuar no que ela já tem. Então, eu acho que isso acaba deixando as equipes sobrecarregadas mesmo. E esse vazio é uma coisa que a gente tem que pensar como região de saúde. Não pensar assim, é a atenção primária que vai resolver. Não, realmente a gente pensar os 3 níveis, como que a gente vai atuar nesses territórios que não tem nenhuma equipe responsável ali, né, de maneira... como é que fala? Nenhuma equipe responsável sanitariamente ali, não sei se existe essa palavra, mas é mais ou menos isso. E aí, o processo de territorialização, ele envolve alguns perfis, né? O perfil demográfico, que aí você vai saber quantas pessoas tem mais ou menos naquela área, porque o Ministério da Saúde ele preconiza, né, uma equipe urbana de 3.500 a 4.000 pessoas naquele território. A gente tem o perfil socioeconômico, então, dentro de São Sebastião, por exemplo, a gente tem territórios que são
mais vulneráveis e outros menos. O Residencial Oeste, por exemplo, é um bairro em São Sebastião que ele foi planejado. Então, as ruas passam 2 carrinhos ali, sabe? O resto de São Sebastião, se você conseguir passar com um carro ali, é muito, sem tirar fim do outro, sabe? Então, aquele território ali, as pessoas têm uma condição socioeconômica melhor do que quem está no Morro da Cruz, por exemplo, que é uma área que foi invadida, que começou com barraquinhos, agora temos casas lá, mas é uma área que, por exemplo, ainda tem, que não tem asfalto, né? Então, a gente tem que considerar essa variável, né? Tem o território ambiental, que foi o que a gente falou, assim, dando um exemplo, né, do agrotóxico, do território do campo, geralmente, assim, o urbano, né, a maioria que a gente tem esgoto, tem saneamento básico, né? E também tem o institucional. Dentro daquele território, a gente tem aparelhos institucionais que são apoios também para a equipe de saúde da família. A gente tem igrejas, a gente tem, pode ter ali um corpo de bombeiros, uma delegacia, uma escola, tudo isso faz parte também do território, né? Também comércio, empresa, que mais? Isso em geral, assim, né? Então, a gente tem que considerar todos esses perfis dentro do nosso território, quando a gente for fazer a territorialização. Aí, assim, o processo de territorialização, ele envolve como é que a equipe vai conhecer aquele território. Basta ela ir no território, analisar ele? Não, ela vai conhecer ele a partir das famílias que estão inseridas naquele território por meio do cadastro familiar. Então, a característica essencial da rede de atenção à saúde é aquela população que é colocada para a saúde, que está sob a responsabilidade sanitária e econômica dela. E a população, foi o que eu falei, ela se organiza em famílias. E a gente cadastra e registra ela em subpopulações por riscos sociossanitários. Então, é um processo muito complexo. É um processo, assim, que é difícil, porque ele é contínuo, e você falar isso para um agente comunitário de saúde, ele fica assim, né? Eu que já passei, quando eu estava na assistência, por 2 processos de territorialização, eles falam, não, já fiz um, não, pelo amor de Deus, não, sério, faz 1 ano que eu fiz essa territorialização, não vou lá de novo, não. Mas é isso, território dinâmico, principalmente o nosso, né, que a maioria é território dormitório, nossa área urbana, né, aí e a maioria também são populações que vivem sob aluguéis, então é muito dinâmico. Uma família que você cadastrou ali em 1 ano, pode não estar lá no outro ano, ou no mês seguinte, né? Então, a gente tem que pensar que é um processo que vai fazer parte da equipe sempre, né? Lógico que tem momentos que a gente vai atuar de forma mais intensa nessa territorialização, mas é um processo contínuo. Aí a gente vai mapear aquele território, vai cadastrar as famílias, vai classificar aquelas famílias por riscos sociossanitários, então uma forma muito, que ajuda muito a gente, Bolsa Família, por exemplo, as famílias que recebem o auxílio do programa Bolsa Família, elas são mais vulneráveis, a gente já vai ter esse norte para classificar a família. A gente vai vincular essas famílias com as unidades básicas, a gente vai fazer o cadastro e colocar esse cadastro no SUS, né? Então, também tem essa parte que é muito difícil, que a gente não consegue ir até a família e preencher o cadastro, e esse cadastro está no SUS. Não, a gente tem que fazer o cadastro manual, voltar para a unidade, um monte de demanda e colocar esse cadastro no SUS ainda. E aí, a gente tendo a nossa população, a gente vai fazer aquele trabalho que a gente tem falado nos primeiros textos, né? De identificar a subpopulação de risco, de estratificar aquele risco, aí a gente vai saber onde que a gente vai investir os nossos atendimentos, onde a gente vai investir os grupos, que grupos que a gente vai fazer, o que a gente vai ofertar no nosso serviço, porque dentro, por exemplo, eu vou usar São Sebastião como exemplo, que é o que eu conheço mais. Em São Sebastião, igual eu falei, Residencial Oeste,
é uma população socioeconômica, né, tem uma condição socioeconômica melhor. E é uma população mais jovem. Ali o tradicional, por exemplo, eu percebia isso pelos meus colegas, que eles já atendiam muito mais idosos. Então, uma está do lado da outra, assim, quem conhece São Sebastião sabe. Residencial Oeste está pertinho ali do tradicional, né? Aí você fala, não, essa população aqui de São Sebastião é jovem. Opa, mas espera aí, ali no tradicional, a gente tem um foco de uma população mais idosa. Então, adianta a gente ter um tanto de oferta de grupo de planejamento reprodutivo, se ali ele tem mais doença crônica, sabe? Que a gente tem que atuar. Então, é pensar nisso, né? Estratificando, a gente vai saber se planejar para poder agir. Eu sei que tudo isso tá meio repetitivo, porque a Jane, né, trouxe muito isso também no outro texto. Aí que, no nível micro, cabe à atenção primária a função de coordenadora da rede de atenção, por meio da vinculação da equipe de saúde com aquela população. E aí o cadastro familiar é um dos meios que a equipe de saúde tem de conhecer aquela família e estabelecer vínculo. Então, uma coisa assim que eu lembro que faz muita diferença, a gente estava até conversando com as residentes, quando a gente sai, porque assim, tem muitas equipes que estão sobrecarregadas, né, ainda mais nesse momento, com Covid, com vacinação, mas no contexto anterior, tinha muitas equipes que ficavam na atenção e deixavam, cadastramento é papel do ACS. Mas se você não sai, se você não vai cadastrar a sua equipe, você não vai conhecer ela. O seu ACS vai conhecer, mas você não vai conhecer, entendeu? Então, o tanto que é importante a equipe sair como um todo para cadastrar. Eu lembro, assim, dos cadastros que eu fiz, e quando esse paciente ia me procurar na UBS, eu lembrava de tudo. Eu falava, esse daí, ele mora naquela casa, a casa dele é assim. Nossa, não, tadinho, vai ser difícil ele conseguir ir para tal lugar para fazer, porque ele tem essa dificuldade de locomoção. Já é difícil para ele vir aqui, então eu já me planejava para ir lá, mesmo sendo, sei lá, fosse para aferir a pressão. É melhor eu ir lá aferir a pressão daquele paciente do que ele vir até o BES, porque ele tem uma dificuldade de locomoção e a casa dele, de certa forma, fica longe da unidade da saúde, ele não tem carro. Então, você vê o tanto de coisa que você conhece cadastrando aquela família, né? Você também sabe, tem uma ideia mais ou menos de como funciona aquela relação familiar também, e o vínculo fica total diferente, né? Fica até maior do que aquele paciente que só vai te buscar lá pontualmente na unidade. Aí a população, isso a Jane falou muito, né? População de uma RAS não é uma população IBGE. É isso, a gente tem que conhecer efetivamente aquelas pessoas que estão no seu território. Não é o IBGE que vai dizer que São Sebastião tem tantas pessoas e o perfil de lá é assim, e assado, e blá, blá, blá. Não, mas ali no nosso micro, no nosso território, é diferente. Cada um é diferente do outro, mesmo dentro de uma RA, entendeu? E o cadastro, ele só é efetivo e possível... desculpa, gente. Só com o cadastro efetivo, a gente vai fazer essa gestão de base populacional. Senão, realmente, a gente não dá espaço para trás e cadastrar nossa área, conhecer a nossa área, estratificar a nossa população, a gente não vai conseguir poder planejar ações para intervir e poder medir se essa ação foi efetiva ou não, né? Agora, assim, a gente sabe que a realidade é dura. Eu não sei aqui, quem já fez um cadastramento, gente, você acha assim, você sai de manhã, nossa, vou cadastrar assim, ó, é 50 numa manhã. Sai em grupo, né? Eu saía com os ACS, você voltava assim, primeiro aquele sol escaldante. Aí não adianta você sair 7 horas da manhã, ninguém vai abrir sua casa para você, não. Então você tem que chegar lá a partir de 9, 9h30. O povo ainda tá com a cara de sono, que ele sabe para trabalhar, né? Aí você vai conversar, e aí demora. As pessoas são carentes, né, de atenção. Eu não sei quem já teve acesso aqui, já viu a ficha de cadastramento, ela é uma ficha muito completa. Ela vai perguntar, por exemplo, se aquela pessoa faz uso de ervas medicinais, quais são as doenças que ela já teve, quais são as cirurgias que ela já fez, quem é o chefe daquela família. E além disso, a gente tem um cadastramento
da residência. Então, quantos banheiros tem aqui, tem foco de Aedes, etc. Então, é uma coisa ampla, uma coisa profunda, uma coisa realmente, assim, é um desafio. E aí, mas é só com a territorialização que a gente pode fazer esse diagnóstico local, né? Então, no diagnóstico local, a gente vai ter todas as informações para a equipe conhecer o território e a população dela. E a partir desse diagnóstico que a gente vai conseguir sistematizar essas informações que a gente colheu, né, durante o cadastramento, e a gente vai conseguir, igual eu falei, programar as nossas ações e a gente poder avaliar o impacto. Então, aqui eu trouxe esses cartõezinhos aqui, ó, essa ação foi boa? Não, então da próxima vez a gente viu que ela não foi efetiva, os indicadores não melhoraram com essa ação, mas essa outra aqui foi muito boa, então a gente vai investir o quê? Vai investir nessa ação que foi boa, que isso melhorou o indicador, que gerou valor para aquela população como um todo, né? Agora, gente, texto 4, que seria o nosso texto 3, né, mas o número é 4, e a gente vai passar aqui para o Verônica. Você nem está enquadrado aqui, a gente não consegue ver ninguém, né? Gente, tem alguma dúvida? Ela empurrou aqui, eu não sei. Tem alguma dúvida do texto 3? Vocês estão ouvindo? É tão ruim não ouvir nada. A gente só vê tão ruim só falar. Aqui. A Maria arrasou. Mas a gente tá ouvindo assim, tá tudo jóia. Parabéns, meninas, pelas falas. A Maria arrasou, falou praticamente... Vocês não enxergam a gente também, né? Não, a gente não enxerga. Por isso que é horrível. Porque às vezes eu fico com a câmera ligada e depois eu lembrei, eu falei, oxe, nem precisa, elas não estão me vendo mesmo. Ai, gente. Mas foi ótimo, Mari. Alguma dúvida? Acho que ficou bem claro, né? Como que é esse processo de territorialização e o quanto ele é importante, né? Eu estava falando com a Mari aqui, vou fazer um desabafo com vocês. Muitas vezes a gente encontra as pessoas aqui no corredor. Eu acabei de encontrar a Yara do NIRAD, ela falando dos processos de área descoberta, que a gente tem muitos pacientes AD1 em área descoberta hoje, que não tem equipe toda a família. E aí eu fico pensando, o quanto é profundo você fazer atenção primária, vocês estão vendo isso, quantos textos e quantos conteúdos, conceitos a gente discute, e o quanto é difícil fazer atenção primária já nas áreas que a gente tem cobertura. Tem alguém com o microfone aberto, não consigo ver. E aí, o quanto é difícil a gente já fazer atenção primária nas nossas áreas cobertas. Imagina, as pessoas não entendem, por isso que é tão importante planificar. Essa porque responsabilidade sanitária sobre o território. Né? Parece que a gente é um pouco... não quer fazer... Assim, dar um jeitinho para situações de área descoberta é algo muito complexo. É algo que eu tento explicar aonde eu estou, aonde eu vou. Dar um jeitinho para fazer atenção primária, eu vou absorvendo o AD1, a área descoberta, eu vou absorver esse paciente acamado, eu vou absorver essa TB, essa Hansen, eu vou absorver... Isso vai criando vínculo, isso vai fazendo... Eu estou aprofundando, eu preciso... Para eu fazer atenção primária, eu preciso aprofundar o conhecimento daquela família, daquele território, daquele espaço. Não é simplesmente, senão se perde a lógica de fazer APS, né? Obviamente, a gente não pode falar que hoje a gente está numa situação em que a gente faz atenção primária e estratégia de saúde da família de uma forma como estão nos conceitos, né? Como a gente encontra na literatura, a gente não consegue fazer ainda, mas como a gente já tinha falado em outras oficinas, a gente é muito bebezinho, nós somos muito embrionários ainda. Atenção primária no DF é algo muito novo. Então, acho que é uma luta e a gente precisa... a planificação é justamente isso, para a gente poder compreender o tamanho desse processo e, como a Jane colocou muito bem, assim, respeitando as diferenças, os espaços, tentando achar estratégias, né, que não vão nem sobrecarregar um lado nem o outro. Acho que tudo a gente consegue de uma forma tranquila se comunicar e tentar achar brechas para isso. O ideal é que a gente não tivesse nenhum território descoberto, né, que a gente pudesse realmente conhecer profundamente todos os nossos territórios, independente, né, se é mais vulnerável ou não. Vou aqui tentar dar mais um exemplo. A gente tinha essa área de condomínios aqui na região do Interlagos, que era completamente descoberta até um tempo atrás, e a gente tinha muito problema lá. A gente montou uma equipe. Um território de 20 mil pessoas deveria ter mais equipes, mas a gente precisa montar, começar do zero.
A enfermeira de lá hoje, ela está extremamente sobrecarregada, ela está sem médico há 6 meses, 4 meses, não sei direito, por aí. E ela está extremamente sobrecarregada, um território que aparentemente não parecia tão vulnerável por ser condomínios, por ser pessoa de poder aquisitivo um pouco mais alto, mas que a hora que você vai aprofundar, que eu acho que é tudo isso que nós estamos falando, você vai conhecendo os riscos, você vai conhecendo a vulnerabilidade, você vai entendendo que aí você abre uma porta que ela não tem como dizer não, né? Abriu-se uma porta de acesso. Então, é tudo muito complexo. A gente precisa ir amadurecendo isso para a gente também cobrar melhorias, cobrar ampliação, mais recursos, enfim. Porque senão a gente nunca vai conseguir tirar isso do papel, esses conceitos do papel, né? A gente nunca vai conseguir fazer promoção e prevenção, que é o norte da atenção primária. Enfim, deixa eu voltar aqui um pouco para o texto 4, que é o texto que fala de vigilância e construção social da atenção primária. O que esse texto fala? Eu queria ser bem, assim, resumir bastante aqui para vocês, porque ele é um texto pequeno. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a vigilância em saúde, o lugar ideal para ela estar, vocês sabem o que é vigilância, né? Vigilância é você aprofundar no conhecimento daquele território, controlar tudo aquilo que tem de risco, de determinantes que possam desenvolver doenças naquele território daquelas pessoas, né? É um conceito bem complexo, mas, assim, em suma, mais ou menos isso, né? A gente fazer o controle de vetores, né? Vai além da vigilância epidemiológica, Vai além né? da vigilância epidemiológica, né? Vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, isso, vacina, enfim, ela tá, o que esse texto quer dizer é que a vigilância em saúde, ela está em todos os macro e microprocessos na atenção primária. Ela não é lembrando lá da casa de Mendes, que eu vou passar já, ela não é nenhum eixo específico, ela não tem uma laje, ela não tem uma base, ela não tem uma parede, ela está na parede, ela está no chão da casa, ela está no teto, ela está na porta, ela está na janela. A vigilância está em todos os espaços. E, num consenso, o melhor lugar para se fazer vigilância é o espaço da unidade básica de saúde. Né? Porque, justamente por tudo que a gente já falou até agora, por ser o local onde você tem diagnóstico, você conhece a sua população, conhece os riscos, determinantes. Então, o grande espaço, o melhor espaço para fazer vigilância é o espaço da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde. E ela está em todos os macro e micros, né? A questão é que hoje, os municípios, os estados, eles não conseguiram ainda descentralizar a vigilância, ela é muito centralizada ainda. Por quê? Porque as UBS, as equipes, elas ainda não incorporaram 100% dessa ação. 100% não, porque também a gente não tem que ter 100%. Sempre vai ter uma centralização de algumas ações, né? Mas ela tem que ser o máximo possível descentralizada. E a gente entende que ainda não houve esse processo, ele não foi incorporado 100% no seu entendimento nas UBS, ele não foi ainda. As equipes não conseguem ainda entender o que é vigilância em saúde quando elas estão lá no território, né? O quanto fazer uma notificação compulsória não é uma demanda administrativa, é muito além de uma demanda administrativa. Se, claro, aquela notificação for avaliada, processada, interpretada da maneira, né, analisada no seu todo, ela é muito além de uma demanda administrativa. Então, se a gente aprofundar nesse conceito de vigilância, a gente vê o poder que ele tem, né, no espaço que eu estou, e o quanto isso lá na frente vai me trazer melhorias como equipe. Né, o quanto eu vou ser capaz de fazer promoção e prevenção no meu território baseado no que eu tenho de vigilância, né, de conhecimento, de vigilância. Então, pensando na tuberculose, na hanseníase, na sífilis, em todas essas demandas, é o espaço ideal para você avaliar os contatos, mitigar essas doenças, né, gente? Não tem como a pessoa externa conseguir fazer isso, não tem como. Se eu vou aprofundo no meu conhecimento de vigilância, eu tenho um caso de TB e eu começo a fazer os nexos, da onde que essa TB veio, comportamento dessa pessoa, quem são os contatos, como ela vive, eu vou realmente mitigando os agravos, que é o ideal, né? Então, a gente precisa chegar nesse ponto, a gente precisa ter tempo e espaço para fazer isso também, claro.
Então, assim, o que ele fala é que a vigilância está integrada em todos esses macroprocessos aí que estão na Casa de Mendes, né? Não sei se vocês lembram da Casa de Mendes. Então, a vigilância está no telhado, né? Que é onde eu tenho eventos agudos. No 2 aí, na laje, eu tenho eventos agudos. Ela está no território, que é o 1, que é macroprocessos básicos da atenção primária. Ela está na atenção preventiva, ela está na domiciliar, ela está no autocuidado apoiado, né? Tudo que eu fizer dentro desses macro e microprocessos, eu vou estar, se eu fizer processos, ações de vigilância, eu vou estar, por exemplo, vacina, farmácia, gerenciamento de resíduos de saúde, que é microprocessos, eu vou estar fazendo vigilância, né? Eu tenho uma cobertura vacinal excelente no meu território, eu vou estar fazendo vigilância. Se eu ensino meus doentes crônicos a fazer autocuidado apoiado, que são ferramentas em que eu vou ensiná-los a ser donos da sua saúde, a gerenciar a sua própria saúde, uma ferramenta complexa, mas eu vou estar fazendo vigilância, eu vou estar diminuindo adoecimento dessa população, eventos agudos, melhorar a qualidade de saúde dessa população, tá? Em suma, é mais ou menos isso que esse texto traz. Ele fala também que o território sem vigilância é um território descontrolado. É um território que eu vou estar sempre enxugando gelo, né? Que é aquele termo que a gente fala. Eu nunca vou conseguir controlar esse território. Eu nunca vou conseguir organizar meu território. Por quê? Porque se eu não faço vigilância, eu não vou controlar vetor. Eu vou ter lá o Aedes, né? Eu vou ter lá as arboviroses, trazendo um aumento da demanda aguda e aumento da demanda programada. Por quê? Vamos supor que eu tenho um chikungunya naquele território. Chikungunya ela não causa só um problema agudo, ela causa um problema crônico. E aí começa a desenfrear a minha demanda programada e aguda. Eu começo a ter um descontrole. Eu não consigo, eu vou só enxugar gelo, só atender essas pessoas, só tratá-las. Não, você precisa ir lá no foco, né? Você precisa ir no foco do problema. Sozinho a gente não consegue também. As ações de vigilância, elas são complexas. Elas demandam não só uma equipe de saúde, mas equipes de vigilância ambiental, uma população envolvida. Por isso que a gente traz nessa hora todos os conceitos, né? Os apoios que eu tenho dentro daquele território. Então, eu vou chamar para o meu lado todo mundo que eu posso. Eu vou fazer realmente ações integradas. Eu não consigo, como equipe de saúde, trabalhar sozinho para controlar vetor, por exemplo, né? Então, assim, essa falta de integração para controlar vetor, tudo isso vai causando uma desorganização dos macro e microprocessos básicos na atenção primária à saúde. Então, se não tem notificação, né, um território silencioso é muito estranho, né? Uma equipe que não notifica, você não tem nada naquele território, notificação zero, a gente já suspeita, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, todos esses problemas que eu coloquei nesse slide, falhas de investigação de óbito, gente, o quanto é importante investigar óbito, materno, infantil, mulher em idade fértil, tudo isso tem um porquê. Como é que a gente programa, como é que a gente faz planejamento de ação em saúde, até no nível macro, não só no nível micro, não só a equipe de saúde, eu falando aqui de gestão de ratos, por exemplo, como que a gente faz planejamento de ações aqui, se a gente não tem esse olhar do que está acontecendo, por que a minha população está morrendo, aonde que eu estou errando, né? Quais são as prevalências na minha população, quais são as doenças prevalentes, o que está acontecendo, como esse território se comporta, né? Então, a vigilância, eu acho que é isso. Acho que o resumo que a gente quis trazer é esse. Acho que acabou, né? Acabou. Então, é isso. Quando a gente fortalece a nossa casa, gente, o telhado, eu acho que vai ficar legal se eu colocar aqui no próximo slide essa casinha aqui, que a gente tem no texto, na página 36. Eu vou colocar ela, porque nessa figura, ele traz exatamente em cada parte da casa o que tem de ação de vigilância. Então, no macroprocesso administrativo, a notificação compulsória seria uma ação de vigilância. Na parte de condição aguda, na laje, então ele traz a dengue, a zika, a malária, as ISTs, né? Na domiciliar, ele traz o que eu vou buscar ativa, então o que é vigilância?
é fazer a buscativa dos meus contatos, é fazer a buscativa da minha investigação de óbito, é fazer a buscativa, enfim, do bloqueio, de sarampo, enfim. Lá embaixo, nos microprocessos, nos básicos, ele vai falar o que é vigilância nessa área, farmácia, esterilização, segurança do paciente. Então, no último slide aqui, eu acho que eu vou colocar essa casinha, né? Acho que vai ficar bom. Porque daí ele contextualiza a vigilância dentro do modelo da Casa de Mendes. É isso, gente, que eu tinha para dizer. Esse texto é bem pequeno, bem tranquilo. E vocês viram que a gente não colocou as perguntas norteadoras também, porque eu acho que ela fica como provocação para que vocês possam, se vocês quiserem usar como... E é difícil falar de vigilância para dona Bia Rui, Nossa, viu? Não, Porque... essa oficina tinha que ser Bia Rui. O que eu estou fazendo aqui, gente? A Bia foi secretária de vigilância, tá? Subsecretária de Vigilância em Saúde do Não DF. mexe com meu par, é meu par. Não mexe com meu par. Aqui, viu? Sinceramente, Bia, fica à vontade aí para complementar, sério. Me ajuda. Ela tá sem microfone, ela fala. Tá sem micro. Então tá bom. Bom, era isso. A gente quis fazer bem objetivo. Acho que 3 textos a gente conseguiu bater o recorde de todas as oficinas preparatórias. Mas acho que a ideia é realmente... Quando vocês leem, a gente faz isso com os nossos residentes aqui, só para compartilhar. Elas leem. Quando elas leem, a gente explica um pouco, trazendo exemplos, como a gente faz aqui com vocês, elas materializam, assentam, eu acho, o conhecimento. Então, essa proposta da oficina preparatória é justamente isso, a gente tentar, nós, a PS, com a nossa vivência que a gente tem, mostrar para vocês um pouco além do que está no texto, porque esses textos do CONAS, eles pegam de livros, eles têm livros muito maiores, com textos muito mais densos, são textos acadêmicos que eles resumiram conceitos para a gente planificar. Só que eu acho que eles trazem pouquíssimos exemplos. E aí isso fica ruim, porque a gente assenta o conhecimento quando a gente consegue processar materializar isso, né? Prática, né? Colocar isso na nossa prática. E aí a gente está tentando fazer isso Senão aqui. A gente fica assim pensando, gente, será que ele está falando sobre isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu entendi? Eu tenho essa sensação quando eu leio o texto. Não sei se vocês têm. Aí é isso, gente. Se vocês acharem também que não está sendo muito útil, não sei se a gente continua, porque a participação está até diminuindo. Hoje tem 15 pessoas, tá bom. Achei que até menos, porque sexta, né? Tá tudo muito pesado, né? Mas eu acho que é válido, acho que a gente pode continuar. Por nós aqui, a gente pode continuar. Eu acho válido, sim, que é uma oportunidade que a gente tem de discutir os textos antes, ou então, pelo menos, entender um pouco melhor. Isso que vocês falaram para a gente que é secundária, acredito que... Não sei se tem gente da terciária aqui. Mas para ficar mais claro até nas discussões, né? Tá bom. Eu acho excepcional, eu acho que a gente deve fazer sim, viu, meninas? Antes, incentiva a gente, os facilitadores, a ler antecipadamente os textos e não deixar muito para as vésperas, clareia muitas coisas das ideias que é para a gente passar para os nossos grupos. E eu acho super válido, eu acho que eu senti falta disso na primeira onda lá, e a passada teve, e essa também teve. Eu acho que a gente não deve perder isso, não. Mesmo para aqueles que não conseguiram assistir hoje, ter a oportunidade de estar assistindo isso depois e se preparando adequadamente, conforme, de uma maneira geral, o que a gestão quer para a gente no dia, né? A proposta que quer que a gente fale, eu acho super válido. Ótimo, e as falas foram ótimas, as 3, Jane, Mari, Verônica, falaram super bem, super entendi tudo, e para mim tá ótimo. Que bom, obrigada. Então, meninas, eu também queria falar que eu gostei muito, até porque eu não tenho vivência de primária, né? Então, assim, você lê fica realmente muito distante. Então, acho muito importante vocês estarem trazendo isso. Estou ainda um pouco preocupada com 3 textos para 1 hora, não é isso? Então, assim, eu estou preocupada como é que a gente vai trabalhar isso, que estratégia que a gente vai usar. O que é bom é que os textos são repetitivos, então dá para a gente tentar trabalhar com isso também, né? Tentar não, a gente vai ter que trabalhar com isso, mas estou um pouco preocupada com essa questão do tempo
E os facilitadores daqui, nem todos da Casa de Parto também não conseguiram participar hoje, a maioria, mas eles também estão preocupados, né? Porque também já leram os textos e tudo. A gente achou um pouco denso, né, para esse tempo. Vamos ver. Tentem focar naquilo que não foi falado ainda. O repetitivo a gente deixa. Eu acho trazer que exemplos concretos. trazer né, exemplos, materializar, porque pensa, para a gente já é complexo entender, imagina para quem é de outro nível de atenção, né? Para quem está fora desse papel aqui de facilitador ainda, o quanto é mais complexo. Então, assim, que ele consiga absorver ao máximo o que a gente está falando profundamente, para que essa pessoa lá na frente seja contaminada a fazer mudanças, a acreditar nessa política, a confiar na atenção primária, quando ele for fazer uma contra-referência. Exato, a se confiar mutualmente. A gente está numa fase em que fica todo mundo um cutucando o outro, um mandando respostinha de referência, contra-referência, e uma briga, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente precisa se unir, porque o nosso objetivo é o mesmo. E legal que no final desse texto 4, ele fala, né, que ações planejadas e organizadas diminuem as doenças profissionais. É o que eu falei na última oficina. Todo mundo quer chegar na sua casa e ela está organizada. É tão ruim quando você abre a porta da sua casa e ela está desorganizada. É tão ruim chegar em casa e está tudo bagunçado, você não sabe por onde começar. É a mesma coisa quando você pega um plantão ou você entra na sua unidade básica de saúde desorganizada. Você não sabe por onde começar. De pacientes gigantesca que você sabe que se você ficar lá até 10 horas da noite, você não vai atender todo mundo. E você não vê perspectiva de melhora. Todos os dias serão assim. Parece utópico. Na fila, né? Parece utópico e sonhador demais a gente falar assim, né, gente? Nossa, porque lá na frente... Mas eu tenho certeza, eu falei isso ontem para alguém lá no CONAS que a gente estava. Tenho certeza que lá na frente, daqui 2 anos, acho que foi para a Lu mesmo que eu falei, a gente vai olhar e falar, putz, tanto de mudança que a gente fez, olha o que a gente ganhou, que a gente construiu. Porque parece que não dá para fazer, né? Parece que está muito distante, mas a gente melhorando um pouquinho em cada microprocesso, um pouquinho em cada macroprocesso, melhorando essa relação, essa integração, eu acho que é possível. Não é só tecnologia dura, como perguntaram ontem. Não é só comprar material. Não é só ter o melhor ultrassom. Não é só ter o melhor diagnóstico. Não é só ter o melhor RH. É mudar processo, que é o mais difícil. Mais difícil. Tenho certeza que lá no Einstein é difícil fazer gestão, porque tem seres humanos que querem agir da sua maneira, do seu jeito, com o seu conhecimento. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de otimismo, que é possível, porque senão a gente, né, não vai fazer nenhuma mudança. Vamos sempre trabalhar num espaço desorganizado, infelizes e adoecidos, que é o que a gente está vendo no cenário hoje, né? Sem planejamento, sem uma casa organizada, todo mundo adoece. Gente, a Mariane trouxe no chat que ela acha válido também a nossa reunião, mas que é importante os textos estarem disponíveis na plataforma antes. Ela falou que sabia que estava no grupo, mas que acaba se perdendo, né? Porque são muitas as conversas. Até pensando nos participantes da terça-feira, né? Provavelmente eles não receberam esse texto porque não estava na plataforma. A gente concorda com isso, mas é bem difícil, porque a gente não está tendo muito esse suporte, não, viu, gente? Seria o suporte da EAPSUS, que eu cobrei, ela me falou que estava, gente. Eu cobrei o texto, cobrei na plataforma, eu juro que eu não conferi, porque eu não estou conseguindo, eu estou de raspão, estou de gap aqui, estou meio doida. Mas não consegui conferir, mas eu confiei no que ela me disse. Ela disse que os textos estavam na plataforma. E aí não estão, né, pelo que a Mariane colocou. Eu havia colocado no grupo no dia 24 de setembro, acho que muita gente perdeu, mas não tem problema. Eu entendo também, não estou aqui para julgar. Eu acho que é um ponto que a gente leva para o Alberto melhorar, voltar e ele articula isso melhor com a EAPSUS para elas conseguirem dar suporte para a gente também, né? Na verdade, eu posso tentar fazer isso hoje. Hoje à tarde a gente tem ponto de controle com a EAPSUS, com a administração central, as pessoas envolvidas na planificação, e eu vou estar representando o Alberto, e eu posso falar isso, cobrar, porque, poxa, prometeram uma plataforma, e aí, né? Ela não está acompanhando o nosso ritmo. Não faz sentido. Então,
cancela isso e a gente monta nossos próprios meios aqui, né? Drive, e-mail, conforme você me falou, Mariane, talvez seria melhor por e-mail do que a gente ficar dependendo de uma plataforma que não está funcionando. Como eu vou ter esse fonte de controle já tarde, eu vou colocar isso, tá, Mariane? Obrigada pela contribuição. Mais alguém quer falar alguma coisa? A lista de presença a gente colocou? Tá, a lista de presença está no nosso grupo e está no chat também, viu? Assinem Perdeu aqui, tá lá, e quem perdeu lá, tá aqui. É isso, gente. Vou deixar vocês trabalharem aí o resto do dia. A gente também. Acho que é isso. Tá gravado, tá? Vou colocar o link no nosso grupo. Quem quiser, quem não assistir, tá? Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Foi Tchau, ótimo. tchau.